Seja muito bem-vindo! Começamos mais uma aula aqui do nosso módulo de opções e aqui a gente já vai começar com um alerta muito importante. Eu preparei aqui um slide para você saber e nunca esquecer dos principais riscos que esse ativo, que essa ferramenta que eu costumo dizer, que a gente já pegou a ferramenta das ações, pegamos a ferramenta dos contratos futuros, trabalhamos swing trade, trabalhamos buy and hold, trabalhamos day trade e aí nós vamos introduzir mais uma ferramenta desse mundo dos derivativos que são as opções. Só que porém, antes da gente entrar ali propriamente dito nas opções, a gente precisa criar alguns alertas para você nunca esquecer, para que você não possa aí cometer alguns erros que até eu próprio já cometi nessa jornada até poder dominar, esse mercado de opções, tá bom? Então é bastante importante que você tenha isso aqui, pode até imprimir, tá? Essa cartilha está disponível para vocês lá em materiais de apoio, tá bom? Ela está completinha lá e também a gente vai atualizando ali o que vocês vão precisar aí durante o treinamento, tá bom? Qualquer dúvida, sempre lembrando, manda lá pra gente dentro do nosso grupo, fica mais fácil eu responder para vocês, tá? Fica mais fácil lá até da própria comunidade, às vezes eu não consigo responder de bate-pronto, mas a comunidade está ali justamente para isso, para a gente poder ir se ajudando ali, a gente poder criar um elo maior e todo mundo sair no famoso ganha-ganha, tá bom? Então olha só, vou mudar aqui minha tela aqui agora, tá? Vou mudar a minha tela. Lembrando, essa cartilha, tá? Ela está disponível para vocês, tá? Ela está disponível para vocês lá dentro do materiais de apoio, tá bom? Olha só, então o que eu falei para vocês? Que nós vamos começar falando dos principais erros cometidos dentro das opções. Isso é muito importante, porque o que acontece nas opções é um fenômeno bem interessante. A gente vai ver isso quando a gente for falar das gregas um pouquinho mais para frente. As opções, por te dar o direito de ganhar algo, de você ser uma seguradora, ela mexe um pouco com o fascínio, porque você vai receber dinheiro antes mesmo de finalizar uma operação, Então, às vezes quando você paga por algo que você vê que teoricamente é um valor mais caro, que você vai desembolsar um capital maior, você às vezes recua em alguns momentos em realizar aquela operação, porque você sabe que o prejuízo ele pode vir alto, mas quando o ser humano olha que ele pode receber algo e ele não vai ficar tranquilo e ele só vai se preocupar com esse problema lá na frente, isso acaba aguçando ali algo dentro do ser humano de querer mais, de querer fazer mais do que o seu bolso aguenta, E também as opções ela tem uma cronologia bem interessante que com o passar do tempo a gente vai perdendo o poder das opções que vocês vão conhecer um pouco mais na frente, que é o valor extrínseco. Então ela é uma série temporal, ela tem um decaimento temporal. Todas as vezes que passa a depender do movimento do mercado, as opções ela vai perdendo e às vezes vai perdendo mais ainda com o passar do tempo, com a virada que a gente chama efeito Rowling, Então a gente vai falar isso no decorrer de todo o treinamento, mas eu já trago essa visão para vocês logo aqui de cara para dar um alerta para vocês. E aqui a gente tem alguns detalhes importantes. Vamos lá para que vocês não possam cometer esses erros, como eu já cometi várias vezes, tá bom? Primeiro deles aqui, já está bem aqui na cara, tá? Olha só. A opção é uma série temporal, ela perde o valor no passar do tempo. Então isso aqui é muito importante. Por que isso é muito importante entender isso? Se ela é uma série temporal, significa se por um acaso você for fazer uma compra a seco, eu só vou comprar a ação. Cara, isso é muito importante. Se o passar do tempo
a minha opção vai perdendo um valor, que esse valor é chamado valor extrínseco, né? E ele vai perdendo esse valor e você comprou, às vezes você compra muito e o papel não anda. Né? A ação, que é o nosso ativo objeto aqui, que a gente vai trabalhar muito, e apenas com opções de ações, né? Então, se essa ação ela não caminha, se ela não vai em direção ao seu alvo, você acaba perdendo todo o seu dinheiro, né? Existem aí várias estratégias, né, de vários professores. Uma das mais conhecidas é a estratégia do pozinho, né, do professor Roxo. Então, às vezes, você compra lá uma determinada quantidade de ações e acaba acreditando muito naquilo, porém, a gente já conheceu as ferramentas de análise técnica, já conheceu alguns indicadores que podem te auxiliar nessa operação. Então lembre-se sempre disso, as opções é uma série temporal, então ela vai ter um decaimento. Cada dia que passa, existe lá uma letrinha grega chamada θ, que ela vai ir comendo um pedacinho a cada vez. E a cada virada de janela, que é o efeito rolling, esse decaimento temporal aumenta, né? Então é muito importante quando você for realizar algum tipo de compra, que seja no longo prazo, operando opções mais longas ou operando opções mais curtas, que o seu direcional seja bem coerente e que ele dispare, tá bom? Então isso é muito importante. Outro detalhe bastante interessante aqui, que é o que eu vejo bastante sendo vendido por aí, tá? Que eu vejo sendo entregue por aí, e eu acho que deveria ter um alerta em relação a isso. Lucro bom é lucro no bolso. Lucro bom é lucro no bolso. Às vezes acontece um Black Swan, acontece aí um cisne negro, um evento aí atípico que vai te entregar aí 3, 4, 5 mil por cento, 15 mil por cento, 25 mil por cento, 17 mil por cento, como eu já vi, 50 mil por cento, como eu vi na greve dos caminhoneiros. O que isso aí acontece? Isso aí são momentos de incertezas, é algo que não acontece todos os dias. Aí muitas das vezes, todos os dias a pessoa vai lá e fala, peguei aqui 5 mil por cento, transforme 10 para 1, né? Pô, vai acontecer o seu momento de fazer isso? Vai acontecer. Vai acontecer o momento da gente fazer 100%, 200%, 500%, 400% numa operação. Com certeza. Mas lembre-se sempre do seguinte, lucro bom é lucro no bolso. Você não está aqui para ser mandinar e achar, vai subir, vai cair. Não. Vamos utilizar a base da análise técnica, a nossa assimetria de informação, compreender qual que é o cenário para a gente optar por escolher ou manter uma posição ou colocar o dinheiro para dentro do caixa. Ainda mais quando as operações forem especulativas, né? Quando forem estruturas especulativas, quando for uma estrutura bidirecional. Então o mais importante vai ser sempre esse detalhe, colocar o dinheiro para dentro do seu caixa. Tá? Não fique sonhando que todas as operações que nós vamos entrar vai bater 1000%. Porém, em momentos de incertezas no mercado, em momentos de balanço de empresas que podem oscilar muito, né? Uma empresa não ter um bom balanço ou o balanço vir surpreendente, a gente pode montar alguma estrutura ali bidirecional esperando esse movimento um pouquinho antes ali, uma semana, 3, 4, 5 dias antes, esperando aquele movimento específico, momentos de incerteza de um possível votação no Senado, que pode impactar alguma empresa de bancos, ou uma estatal, ou uma previsão aí de privatização, né? Eleições. Então esses movimentos de incertezas, greve dos caminhoneiros que teve, né? Então esses momentos de incerteza, sim, podem dar grandes explosões, que são os chamados Black Swan, né? São chamados Black Swans. Ou a gente lucrar com operações
de mais longo prazo, né, com opções de longo prazo que a gente vai aprender a trabalhar. E é muito importante também vocês aprenderem a comprar opções de longo prazo, porque é muito bacana de você ver a empresa ir subindo, subindo, e seu ativo ir subindo, subindo, correspondendo ali. Então, mas lembrando que sempre o lucro bom é aquele que está dentro do seu bolso. Não fica fantasiando esse negócio que vai subir 500, 600, 800, 900% não, que não é todas as vezes, tá bom? Mas a gente vai trabalhar para isso aí, tá bom? Outro detalhe muito importante, que foi o que eu falei lá no início, não opere mais do que o seu bolso aguenta. Tem gente, como eu falei, se você vende uma call e uma put, você recebe, são operações de crédito, que você recebe o dinheiro antecipadamente, que você vai servir como uma seguradora. A gente vai ver isso mais para frente. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar em relação a isso. Porém, entenda o seguinte, lembra que eu falei que o ser humano ele é tão ganancioso, você pode ser ambicioso, mas não tão ganancioso que você é o limite de você ir além do que você pode, com possibilidade de você quebrar, né? Então, às vezes você vende uma put, essa put você não tem nenhuma garantia para poder comprar ela na frente, você simplesmente está colocando toda sua pele em risco. Ou você vende uma call sem ter a ação, né, acreditando num cenário que aí simplesmente esse cenário é ao contrário. Então a gente nunca vai operar mais do que o nosso bolso aguenta, sempre mantendo o nosso gerenciamento de risco na linha. Não importa se você é matemático, se você é físico, se você é doutor em alguma coisa, não importa. Se você não tiver um bom gerenciamento de risco, não vai importar a técnica, não vai importar o professor, não vai importar como você vai fazer, se você vai comprar, se você vai vender, não importa, seu dinheiro vai virar pó, pelo simples fato de você não saber conduzir a sua gestão de risco. Lembre-se, antes de ser trader, você é um gestor de risco. Bote isso na sua cabeça, tá bom? Outro detalhe aqui, que eu complemento isso de falar não opere mais do que seu bolso aguenta. É nunca, mas nunca, vezes nunca opere a descoberto. Você sempre tem que ter uma garantia, que seja em título prefixado, que seja em títulos que deem garantia para suas operações, que seja as ações ou que seja o financeiro. Mas nunca venda a descoberto. Principalmente, nunca venda uma call a descoberto. Joe, mas você está antecipando, eu não sei o que é vender uma call a descoberto. O que é vender uma call a descoberto? Vocês vão saber um pouquinho mais para frente. Mas é a única operação que o risco é ilimitado. Porque tu não sabe aonde é que vai parar uma ação. Às vezes você vendeu uma call, vai cair. Veio uma notícia. Lembra que eu falei sobre a assimetria das notícias no mercado financeiro? Aí tem muito dinheiro. E aí você não está sabendo. Aí você só olha para o gráfico e fala, pô, bateu aqui numa média, vai cair agora. Ah, fez sei lá, um martelo aqui invertido, sei lá como é que é o nome, mas você olhou lá, ah, não, agora vai cair, então eu vou vender call. Aí você vende call lá sem saber e pum, vende lá sem ter ação. De repente vem uma notícia que a empresa fez uma fusão com não sei quem, que simplesmente o mercado dispara em 3, 4 dias 30, 40%. Como já aconteceu várias vezes dentro do mercado, né? Então, tome bastante cuidado, porque isso aí é muito delicado. Então, nunca venda a descoberto, tá bom? E aqui, um alerta também para os marinheiros: comprar nem sempre é a melhor opção. Às vezes a galera só quer comprar, e aí você vai, nas opções, eu digo sempre o seguinte: você só tem um
fator que você pode controlar nas opções, assim, teoricamente, que seria o tempo. Porque o tempo ele só caminha para frente. A gente não tem a máquina do tempo para voltar. O tempo só caminha para frente. E aí, se você trabalha que o tempo só caminha para frente e você já sabe que a opção é uma série temporal e que ela perde o valor no passar do tempo, bom, então por que não vender? E aí muitas pessoas ficam querendo só comprar seco, e aí perdem muito dinheiro porque o dinheiro vira pó no exercício, né? Então, existem formas de você rentabilizar sua carteira, que existem formas de você ter uma renda passiva e você ter uma assimetria de risco muito boa vendendo as opções. Então, nem sempre comprar é a melhor opção. Outro detalhe muito importante que vocês vão aprender, mas já gravem essa informação, tá bom? O código alfanumérico, né, das opções, né, não propriamente ele não é o strike da opção. Normalmente é, a grande maioria das vezes é, sim, mas vocês vão ver que quando a gente for trabalhar com Petrobras, nem sempre vai ser, tá? O númerozinho final, que é o código da opção, né? Ele é o valor de strike, ele é o valor de exercício das opções. Já vão assimilando essas palavras, a gente vai ter uma aula só falando sobre elas, tá bom? Mas já é importante vocês ir assimilando o que é strike, código da opção, código alfanumérico, tá bom? Então, só grave isso aí, só anota, porque é importante. Nem sempre o código da opção, código alfanumérico, é o valor do strike, tá bom? Isso aí é um erro também que normalmente quem está começando, às vezes começa, tá? Detalhe importantíssimo, comece pequeno. E se for arriscar, arrisque o dinheiro que você já recebeu do mercado, né? Isso aqui é algo muito importante, Comece pequeno. Faz ali um lote, 2 lotes, vê como é que é. Pô, ganhei, beleza, já ganhei aqui, vou fazer o outro. Vamos lá, vamos fazer 2% nessa operação de venda coberta. Pô, legal, entendi. Pô, vamos fazer essa trava aqui de linha, vamos fazer uma trava de calendário, uma THL aqui. Putz, legal, peguei 20%, 30%, 40% nessa operação do valor alocado. Pô, legal, coloca ela no bolso. Pô, legal. Pô, agora eu vou fazer uma operação mais arriscada. Então, utilize o dinheiro que o mercado te deu, não o capital principal. Então, comece pequeno, porque você começando pequeno, você vai começar sem medo, né? Vai deixar o seu capital protegido e aí vai ficar mais fácil, né? E vai ficar mais tranquilo de você levar e conduzir as operações com mais tranquilidade, tá bom? E aqui, para a gente finalizar essa aula, não comece nada, tá? Sem entender os conceitos das opções. Sem entender o que são as gregas, eu vou explicar para vocês o que é o delta, o que é o gama, o que é o vega, o que é o rho, de uma forma muito simples, para você entender o porquê que você tem que olhar, volatilidade implícita, volatilidade implícita, tá? O Ivanhoe, tá? Então, aprender esses conceitos básicos aqui primeiro, tá? Para depois você partir ali para escolher as suas próprias decisões, para olhar o mercado e falar, putz, ó, vou pesquisar aqui, deixa eu ver como é que tá o percentil aqui dessa ação aqui. Pô, deixa eu ver o Ivanhoe, qual que é mais importante, o Ivanhoe ou o percentil? Pô, vamos olhar aqui para ver qual que tá melhor aqui. Pô, esse tá melhor do que esse. Pô, volatilidade implícita tá lá em cima, eu compro ou vendo, né? Pô, vamos ver aqui se tem alguma distorção aqui de skill, vamos ver como é que tá o mercado. Pô, aprenda esses conceitos primeiro. Pô, vou fazer um day trade. Pô, eu compro ali no Delta 50 ou Delta 80, qual que é melhor? Por que é melhor um e por que é melhor o outro, né? Então, isso aí facilita, tá? Na hora de você estar dentro do gráfico e te traz uma maior confiança, tá? Então, um dos grandes erros é esse, é não entender, tá? É não entender os conceitos básicos das opções. Volto a falar, não precisa ser um matemático megalomaníaco de estatística e probabilística. Lógico, estudar estatística, desvio padrão, né, da curva normal, curva de Gauss ali, você entender um pouco daquilo ali é fenomenal
para você operar nas opções. Mas também não precisa disso para você escolher boas opções dentro do mercado financeiro, principalmente da forma com que a gente vai apresentar para vocês aqui nesse treinamento, tá bom? Então essa aí é mais uma aula onde é que eu trouxe os principais erros, né, no operacional de opções. Espero que vocês tenham entendido passo a passo e, se eu fosse vocês, eu imprimia essa folhinha aqui e colocava do lado para mim nunca mais esquecer, tá? Agradeço você ter ficado aqui até o final e até a próxima aula.